escuta? Alguém me escuta? Oi? Boa noite. Alguém me Oi, escuta? professor, tô escutando sim. Beleza. Sou. Tá tudo bem? Tudo bem, e Tudo você? bem, graças a Deus. Ah, E o senhor? tudo bem também. Só saindo para mercado. Já estamos de saco cheio de quarentena, né? Nem fala. Tô com E saudade das aulas já a presencial. gente tá com saudade de tudo, até de não fazer nada, só que na rua, com outras pessoas, qualquer coisa. Até eu de sair, tô doida pra sair. Fala mais pertinho do microfone, Daphne, por favor. Ficou muito longe. Até eu que não gostava de sair, tô louca pra sair. Doida pra ir na praia. Olha que eu nem gosto de praia. Então, eu vi hoje, parece que lá em Niterói tem algumas praias que estão. O pessoal bloqueou todas as praias, né? E aí teve gente que foi presa hoje na praia porque estava caminhando na praia. Sinistro. Loucura. Não, Cadê todo mundo, gente? boa pergunta. Estou anotando aqui algumas coisas para a gente falar. Alguém ainda vai conectar, será? Os meninos falaram alguma coisa? Ou ninguém sabe de nada? Eles vão conectar, a gente tá chamando aqui. Tá. Aumentei o som aqui porque a Daphne estava baixinho. Aí você falou e deve um susto que deu uma porradão aqui no som. Até a gente se acostumar com essas aulas assim. Acabou o semestre ou a gente saiu da quarentena, né? De verdade. E a família, todos saudáveis, todos tranquilos em casa? Tiveram que dar esporro em quem Graças para a não Deus, sim. sair de casa. Ah, eu tô no pé dos velhinhos. Não deixo ninguém sair. Isso aí. Mas é difícil, né, controlar. Nem fala, principalmente domingo que é dia de feira. E o pessoal cria uns hábitos, né? E aí pra gente pedir para não fazer é difícil. Outro dia eu tava conversando com minha sogra, ela mora num condomínio. Aí eu falei aí ela tava falando, aqui é bom porque bem ou mal a gente vai lá na frente, eu sogra, quarentena é dentro de casa, não é dentro do condomínio, não é para você ficar passeando no condomínio, vai ficar em casa. Condomínio você não sabe quem que tá contaminado, quem não tá. Ela, sei sim, não tem ninguém contaminado. Ela, tá bom. Até você descobrir 3, 4, 10 casos no condomínio. Fica É. arriscando. Complicado. Meninas, eu acho que eu. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, né? São 7:02, só para confirmar. Só para não dizer que a gente começou 7 horas em ponto, não esperamos ele. Só que a gente tava conversando no grupo hoje. E o pessoal some na hora. É, é porque é aquele negócio, a gente se programa para um horário, mas aí de repente, são, sei lá, 10 para as 7. Vou tomar um banho, vou fazer não sei o quê. Quando você vê, você já passou do horário. E eu acho que as pessoas também não estão se ligando que o link tá no portal. Pode ser. Que é a mesma. Vai ser sempre o mesmo link, não vai mudar. Só se a gente tiver algum problema na plataforma, mas a princípio vai ser o mesmo link. Só clicar lá e já vai estar conectado.
estava vendo um meme esses dias que falava assim, professor agora não é só professor, o cara é youtuber, editor de vídeo, faz uma caralhada de coisa. É complicado, gente. Complicado. A Celso É pediu verdade. para a gente gravar as aulas e postar lá no portal. Só que aí o portal não cabe o tamanho das aulas. Acho que eu até tinha comentado desculpa, na última live. Aí eu tive que criar um canal no YouTube para conseguir colocar as lives lá para quem faltou aula, quiser assistir, tá disponível, né? Aí você fica, cara, canal de YouTube. Eu nunca imaginei que eu precisaria ter um canal de YouTube. E não é nem questão de quero ter, preciso ter. Oi, Daphne. Daqui a pouco fica famoso. Boa. Aí é Boa. dois em. Quero ficar famoso não, tá bom assim no anonimato. A quarentena tá fazendo a gente descobrir várias habilidades. Sim. E desenvolver habilidades novas, né? Pois é. Inclusive, dormir muito mais do que o normal, né? É o que, Daphne? Inclusive a habilidade de dormir muito mais do que o normal, né? Que eu não sabia que um ser humano conseguia dormir tanto. Dormir eu não tô, até que eu não tô dormindo tanto não. Mas comendo a gente come mais do que o normal, com certeza. É brabo? Todo dia é dia de uma receita nova. Eu nunca vi. Exatamente. Aí você pensa, vou comer um docinho, né? Porque todo dia parece sábado e domingo, né? Você tá em casa o dia inteiro. É brabo. Mas assim, eu acho até que eu tô trabalhando mais hoje do que fora da quarentena, por conta dessas. Cara, é muito difícil ficar respondendo fórum de todo mundo, gente. Imagina só, são 17 fóruns só do RA para 30 pessoas. Multiplica isso daí, se eu for responder cada um. Eu só de fora eu fico. Guerreiro você. Só de fórum a gente fica, sei lá, perde pelo menos umas 2 horas só verificando fórum. Hoje eu tô desde 2 horas da tarde planejando a aula para vocês. Porque a gente, além do RA, tem que ter aula extra. Aí o negócio é bravo. Oi, Alana, tudo bem? Vamos ver se ela me escuta. Alô, Ana. Boa noite. Acho que ainda está conectando. Ela falou que o dela tá dando erro. Ela não tá, mas ela tá vendo, escutando, só não consegue falar, o quê? Ou não consegue conectar? Ela pode mandar mensagem aqui também. Eu perguntei ela aqui agora. Boa noite, Bernardo. Eu vejo a pessoa entrar aqui e eu falo, mas às vezes demora um pouquinho, né? Cadê o povo? Ela não tá ouvindo, não. Mas será que ela não tá ouvindo porque agora eu não tô falando nada ou porque ela realmente não tá ouvindo? Oi, Letícia. Bernardo, dá um oi aí. Pra eu saber que você tá escutando. Oi, professor, tô escutando. Tudo É bom? que ficou ruim, eu voltei agora. Tá. Bernardo saiu.
Ele também não tá escutando, ele vai reconectar. Tá. Oi, Alana, tá escutando agora? Oi, oi, oi. Boa noite. Aí eu fico igual um retardado falando oi, 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 nanana, qualquer coisa, pra fazer barulho para as pessoas testarem o som. Ai, gente, essa vida de youtuber não é pra mim, não. O Bernardo também não tá ouvindo. É, o Bernardo ele saiu, não entrou de novo, não. A Alana já disse alguma Ele coisa, você está saiu para entrar de escutando? novo, porque ele não. A Alana também saiu de novo. A Lana não vai sair. Eu tô escutando. Você tá me escutando? Tô te escutando. Meninas, vamos começar a conversar um pouquinho? Sim. Também vocês não ficarem aqui olhando a minha cara de tacho enquanto a gente espera os outros se conectarem. Eu queria saber o que vocês já fizeram do projeto, se vocês têm alguma dúvida sobre o projeto, se vocês já agendaram a entrevista com o gestor, se já fizeram a entrevista. Eu queria saber que passo anda o projeto. Então, a gente ainda não agendou. Estava Uhum. essa semana levantando mesmo o que a gente podia pesquisar, né? É porque quem está né, juntando tudo que a gente já achou é a Verônica, mas acho que ela ainda não conseguiu entrar. Uhum. Mas falta a questão de clima organizacional, que é uma coisa que a gente vai ter que ver, né? Na reunião a gente vai Sim. tentar explorar, a gente chegou a conversar de tentar ver se tem um questionário Uhum. dá para esse gestor para ver se ele pode dar para os funcionários dele responder anônima, seja Certo. através de um link, a gente montar as perguntas e ele enviar um link para alguns funcionários dele. Uhum. E, e, e falta mais uma coisa, deixa eu ver aqui o que é. Até porque a gente não sabe como vai ficar essa questão da quarentena, porque isso seria uma coisa que a gente poderia meio que perceber fazendo uma visita. É. Mas aí a gente pensou nessa segunda hipótese para ver se a gente consegue ter essa informação. Eu acho que vai ser melhor, porque a gente não sabe como é que vai ficar, né? E aí, como é uma parte inicial do projeto, acho que faz mais sentido vocês correrem atrás disso de outra forma, já que não vai conseguir ir, né, na empresa em si, pelo menos não por enquanto. Então, acho que vale a pena criar esse questionário, sim. Até assim, uma sugestão que eu dou para vocês, tanto no questionário quanto na entrevista, criem as perguntas e me enviem, que aí eu dou uma olhada para vocês, vejo o que vocês podem melhorar. A maioria dos grupos da turma da manhã já fizeram isso. Né? Já fez um esboço das perguntas da entrevista, me mandaram, e aí eu chequei lá e dei algumas sugestões. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer o mesmo. Acho que posso ajudar até para vocês não queimarem cartucho, né? E às vezes vocês vão fazer perguntas que poderiam explorar mais informações, e aí só por conta do formato da pergunta isso pode te atrapalhar um pouco, né? Então, assim que vocês Beleza. tiverem Aí as no perguntas caso, prontas, vocês me mandam. tá, no caso o organograma também, a gente iria pedir ele. Sim. A gente viu no site não vem dizendo nada, nas É. redes sociais também não. Então, o organograma é uma coisa que eu acho que talvez faça mais sentido você tentar entender qual é como que funciona a empresa para vocês criarem um organograma, porque pode ser que eles não tenham um organograma, dependendo da empresa, pode ser que eles não tenham um organograma, pode ser que eles nem saibam o que é organograma. Tá? Então a gente precisa
pensar em todas as possibilidades, né? Se ele tiver, você pode perguntar, você já ouviu falar em organograma? Por acaso você tem algum da sua empresa que poderia me enviar? Se não, você pode tentar entender como que é o organograma da empresa através da conversa com o gestor. E aí também seria mais uma entrega para eles, né? Eles não têm organograma. Vocês criam um organograma baseado no que ele falou, já ajuda ele a visualizar algumas coisas. Poderia ser uma possibilidade. Então, vê se eles têm, se não tiverem, vocês podem fazer perguntas para vocês conseguirem criar o organograma deles. E no caso, entender como é que é a estrutura pra gente poder Sim, montar, né? sim. Ok. Acho que às vezes vai ser até melhor, porque você pode perceber, de repente o cara criou um organograma, mas esse organograma já está defasado ou não reflete a realidade da empresa. E às vezes fazer perguntas do tipo, beleza, quem são os gestores? Quem são os sócios? Como que esses sócios ou esses gestores têm alguns subordinados? Esses subordinados são gestores de departamento, alguma coisa assim? Talvez já vá te dando as dicas para vocês montarem o organograma para ele. Pode ser que a empresa tenha. Se tiver, você depois confirma as informações que estão no organograma dele. Pode ter acontecido alguma mudança já. Diga, Daphne. Essa primeira etapa do trabalho, ela vai ser só o mesmo, né? Não é pra gente solução ainda não, né? O que a gente acha que poderia melhorar e como, né? Não, não. A ideia é que vocês façam só uma apresentação em PowerPoint e apresentem oralmente aqui ao vivo para mim e para os outros alunos da sala, para a gente ver, para saber um pouco mais sobre aquela empresa que cada um está trabalhando. E aí a ideia é que a partir da matriz Ansoff que vocês criarem, né, que a gente selecione uma daqueles quadrantes e trabalhe em cima. Eu faço o projeto, por exemplo, para expandir pensando em um daqueles quadrantes, focando em um daqueles quadrantes. E aí por isso que eu pedi também a matriz Ansoff, que aí a gente, na hora da apresentação de vocês, a gente discute qual seria a melhor forma de expandir e aí depois vocês fazem a análise mais detalhada para conseguir fazer o projeto final. Entendi. Entendeu? Que aí eu acho que vai fazer mais sentido, vai ficar mais legal. Até porque tem gente que está com a mesma empresa, então de repente é melhor, vamos supor, para não ficarem dois trabalhos iguais, um grupo seguiu uma estratégia, o outro grupo seguiu outra estratégia. Entendi. Eu tô vendo aqui, do capítulo 1 a gente já tem, só falta mesmo o organograma e a pesquisa de clima organizacional. Uhum. A reputação a gente já viu, os dados de mercado escolhido também, e a definição dos principais concorrentes, que a gente vai fazer perguntas também para ver se está correto. Perfeito. Mas aí é o que eu disse mais cedo. Tentem elaborar as perguntas e me mandar. E assim, já agenda com o cara, gente. Porque a gente não sabe como é que tá a agenda deles. Vai que vocês mandam mensagem e o cara fala, só posso marcar reunião com vocês daqui a 2 semanas. Aí quebrou o projeto de vocês. Entendeu? Tem que ver como é que tá a disponibilidade dos caras. Então, é bom vocês pelo menos se adiantarem para marcar logo. Pelo menos a primeira. Né? Acho melhor. E aí me mostrem as perguntas, tanto do questionário que vocês vão passar para entender o clima organizacional, como as perguntas que vocês vão fazer na entrevista com o gestor, para eu dar uma checada e ver se está tudo ok, se vocês podem melhorar de alguma forma. Beleza? Sobre isso? Beleza. Sim. Tá. Aí nessa primeira apresentação só precisa realmente vocês elaborarem o PowerPoint, que aí já vai ser
uma parte do PowerPoint que vocês vão apresentar de novo no final do semestre, né? Vocês já vão deixar isso pronto. Mas aí no final, só que aí só vai ser a apresentação oral, né, com o PowerPoint. Na outra vai ser também um trabalho escrito, que aí a gente vai entregar para eles em formato de relatório, tá? Então, assim, se quiser ir adiantando isso também, pode ir adiantando, tá? Mas aí, por exemplo, você falou que vai ser escrito, né? Sim. Escrito não, oral, esse primeiro. Aí, mas vai ser oral, tipo PowerPoint falado ou PowerPoint e a gente explicar. Então, eu acho que é que a gente ainda não fez nossos primeiros seminários desse ciclo. Mas eu experimentei de duas formas com a turma da manhã, que eu precisei adiantar alguns seminários com eles, que a gente vai ter muito feriado. Aí eu experimentei tanto o PowerPoint narrado quanto a apresentação online. E a gente achou mais legal a apresentação online, porque todo mundo participa ao mesmo tempo. O PowerPoint narrado ficou meio sem graça. Então acho que seria o ideal a gente fazer essa apresentação online. Tá bom. E como a gente Tá? tá falando aqui, né? Desculpa, não Falando aqui, escutei. né? Igual a gente está falando aqui Isso, mesmo. isso. Aí você vai compartilhar a sua tela com a gente para aparecer o Então, PowerPoint e a gente vai falando. nem precisa. Tem uma opção aqui, se eu não me engano, tenho quase certeza, que eu posso colocar alguém como apresentador. Aí É você pode aqui colocar. compartilhar conteúdo. Seria Então, isso? não só isso. Eu acho que eu tenho uma opção no meu aqui para transformar um de vocês como apresentador. Mas assim, isso daí é fácil de a gente fazer. Vocês podem compartilhar a tela de vocês também. Ou assim, na pior das hipóteses, por exemplo, deu tudo errado, a gente precisa fazer de qualquer jeito. Vocês me mandam a apresentação, que aí eu boto no meu e compartilho a minha tela com vocês. E aí vocês vão falando e vão falando, próximo slide, alguma coisa assim. Eu vou mudando para vocês. Mas acredito que dá para um de vocês compartilhar a tela e o grupo apresentar. Acho que Ok. fica mais leve também para todo mundo, fica mais fácil a apresentação com o PowerPoint narrado, não dá para você tirar dúvida, né? Aí não é a melhor opção para esse tipo de apresentação. Mas aí nesse primeiro só vocês fazem o PowerPoint e apresentam normalmente ao vivo para a turma. A gente marca um horário e vocês apresentam. Deixa eu botar aqui. Então vocês estão. Só um minutinho. Então vocês estão com quase que o capítulo 1 do projeto todo pronto, né? Sim. Isso. A gente pesquisou também, professor, sobre as concorrências. As concorrências mais atingidas, né? Em volta, né, da polícia, Aham. entendeu? Então, eu acho que vocês vão conseguir entender melhor a concorrência a partir da entrevista. Uhum. Por, Que ele pode, né, com passar dados. certeza. Porque assim, vocês podem pesquisar empresas que fazem a mesma coisa. Mas de repente, vamos Isso, a gente supor, vai pesquisar. se a área de atuação da empresa é Rio de Janeiro, às vezes você encontra uma empresa que é maior, que está atuando, sei lá, em São Uhum. Paulo, Espírito Santo, Brasília, não sei o quê, e de Isso, repente é não mais é abrangente. concorrente deles. Né? Uhum. De repente eles Direta, não né? consideram, sim, ou eles É. não consideram concorrente. Então é legal Entendi. ver com eles, com gestores, até mesmo para você ter uma noção do tamanho da concorrência, né? Qual é a força, né, de cada concorrente, como que é o mercado, para vocês conseguirem montar isso em força de porta. A gente vai falar com o Bernardo, então, que ele que vai entrar em contato com o direto, Aham. a gente formular, então, logo essas perguntas. Tem algum
No caso, para passar para o senhor essas perguntas, no caso, seria Isso. só lá pelo portal? Não, pode mandar pelo WhatsApp, que é até mais fácil, que eu respondo em mensagem de voz. Ah, Eu até ia pedir, alguém me coloca de volta no grupo? O grupo sossegou? sim. Ou, Tá Sossegou. ou ainda Eu vou estão pedir pra brigando? colocar o senhor, pode deixar. É que aí eu fico dando avisos lá. Facilita. É, Não, mas menos estresse. exatamente. O que eu tinha falado, gente, assim, não precisa o Bernardo só conversar com o gestor. A única Uhum. coisa que eu pedi é vamos supor, o Bernardo é o representante. Então ele agenda com o gestor uma reunião com vocês todos e o gestor. E aí Uhum. vocês se conectam e conversam com o cara, todo mundo, não tem problema. É só para de É, repente o gestor lá não receber 4 ou 5 mensagens diferentes do mesmo grupo. do mesmo grupo, que aí fica confuso. Ele não vai estar entendendo nada, né? Pois é. Alô, professor? Diga, Bernardo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tenho duas dúvidas, Diga. uma do capítulo 1 e outra do capítulo 2. Tá. Dados gerais da empresa. Quando o senhor fala isso, eu penso muito em dados como com valores. E, tipo, muitas empresas são difíceis de dar até valores financeiros e Uhum. valores em sentido de RH, logística. Aí como você acha melhor a gente perguntar para ele? Tipo, a gente pergunta ou Então, os assim, dados? os dados gerais da empresa ali é mais para você dizer assim, quem é aquela empresa, o que que ela faz, quantos funcionários tem, qual o tamanho dela. É ir por esse caminho. Mais para frente a gente vai fazer uma análise que tem, por exemplo, os dados financeiros. Na verdade, assim, eu nem coloquei como obrigatório os dados financeiros porque eu não sei se eles vão liberar esses dados. Outros dados, eu acredito que eles vão liberar justamente por terem topado participar do projeto. Entendi. Então, acredito que eles vão topar. E aí, os dados financeiros, eu sugiro que vocês esperem um pouquinho, criem uma conexão com o cara e mais para frente peçam. Porque aí, de repente, vocês podem ganhar confiança no cara e a partir daí conseguirem dados que ele não liberaria normalmente. Mas também, se vocês não conseguirem, beleza, a gente toca o barco do projeto sem isso daí. Entendido. Valeu, professor. Tá? Nada. Pessoal, mais alguma dúvida sobre o projeto? Então, essa Não, primeira por parte enquanto não. seria mais aquele bonitinho, né? Missão, visão, valores, quantos funcionários está nesse ramo, qual é o ramo, Isso, né? é um perfil, para vocês traçarem um perfil da empresa. Né? Porque, por exemplo, vocês estão investigando qual empresa mesmo? Eu esqueci agora de cabeça. Playcipa. A Playcipa. Então, as Conhecida. pessoas que estão trabalhando com outra empresa não sabem o que a Playcipa faz. Então é interessante trazer até para ficar completinho, o trabalho ficar mais encorpado, né? Trazer essas informações iniciais. Então, sobre isso de incorporar o trabalho, sobre a reputação da empresa, a gente conseguiu pouquíssima coisa, que é o que as pessoas falam nas redes sociais. E Aham, como a Principal não é muito conhecida, mesmo estando 22 anos no mercado, sim. tem pouquíssima coisa. Só tem a reputação que a gente conseguiu no Facebook e o que falam no site próprio dela. Aham. Aí, o senhor teria alguma dica de como a gente poderia Vocês podem, inclusive, encontrar outros modos? buscar fazer algum questionário e pedir para ele passar para alguns clientes dele. Também seria uma Entendi. opção. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas seria uma opção e iria ser bom para eles e para vocês. Entendi. Tem um site, não sei se vocês já ouviram falar, se chama Love Mondays, de tipo segundas amorosas, alguma coisa assim. A ideia desse site, as pessoas irem lá, as pessoas irem lá e falarem sobre o emprego que tem.
Então as pessoas falam são pessoas, funcionários daquela empresa que falam sobre aquela empresa. Então falam às vezes sobre salário, sobre clima organizacional. Então pode ser, não tenho certeza, pode ser que tenha alguma informação ali para vocês. Não sei, vale a pena buscar. Também existem alguns sites de busca de emprego, tipo Rio Vagas da Vida, que tem classificação, que os próprios funcionários ou pessoas que passaram o processo seletivo vão lá e classificam. Então acho interessante vocês Sim, procurarem eu por cheguei aí a ver isso também. também. Isso Entendi. pode Eu ajudar. procurei, mas não tem tanta Ah, tá. informação. Isso pode ajudar a entender o clima organizacional e pode ser que dê dica também sobre a reputação da empresa. Tem empresa que realmente ainda não tem muita coisa de reputação digital, né, digamos assim. Dependendo do Sim, perfil da empresa, vai fazer mais sentido vocês elaborarem um questionário e passarem para todo mundo, entendido. tá? Porque a Playcipo, ela fornece serviço para outras empresas, né? Então, porra, você não vai ver uma empresa indo no Facebook falar bem da outra, no perfil dela. Então é mais garantido que vocês consigam fazer essa travessia, né? Faz a questionário, manda para o gestor mandar para os clientes. Né? Mas aí foi o que eu estava falando com as meninas antes. Assim que vocês elaborarem tanto o questionário quanto as perguntas da entrevista, me enviem, que eu vou dar uma checada, vou dar uma conferida, ver o que eu posso sugerir de mudança, melhoria, se for o caso, antes de vocês passarem para o gestor. Correto. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Até então, não. Tá. RA, seminários, fóruns, alguma dúvida sobre isso? Não. É, acho que tinha uma dúvida aqui da RH. Deixa eu só abrir aqui o portal, se está aqui aberto. Tá. Professor, por enquanto a Letícia está procurando Uhum. dados do mercado escolhido. Uhum. O mercado da Playcipa é serviço hospitalar. E entre outras coisas, como Então, tudo mas voltado eles, ao. eles fazem serviço hospitalar? Sim, é hospitalar domiciliar. Tá. Mas ele tem também questões de segurança do trabalho, não tem não? Sim, Sim, a sim, tem. maioria A segura maioria é isso. segurança do trabalho. Segurança do trabalho também é envolvida com o meio ambiente. Aí, ou seja, são vários mercados diferentes Aham. que a Principal atua. Sim. Aí ó, nós pegamos todos esses mercados para analisar ou a gente pega o principal? Eu sugiro que seja o principal, né? Eu acho que vale a pena vocês comentarem. A Playcipo é uma empresa que faz isso, isso e aquilo, por conta disso. Ela atua no mercado tal, tal e tal, porém, grande parte, a maior parte dos serviços que ela oferece é dentro do mercado tal. Essa análise que a gente vai fazer é baseado nesse mercado. E vamos embora. Porque senão, Entendido. senão vocês vão ficar É, loucos. Senão não acaba. E aí, gente, mais alguma coisa? Letícia, achou o que queria perguntar? Não, já entendi aqui. Era uma dúvida aqui, mas eu li de novo. Tá bom. Tá, Do RA, mas tá tranquilo. qualquer Você coisa vai voltar pro pergunta. grupo, né? Qualquer coisa a gente Já me colocaram lá de novo. tá bom, então. Aí hoje tem aula? Não, hoje vai ser só essa nossa conversa, que é mais para saber como é que vocês estão fazendo no projeto e como é que está o andamento de vocês. A gente vai Tá. ter aula. Na quarta-feira a gente tem a apresentação do seminário. E aí a gente vai ter aula na próxima segunda, que vai ter reunião, eu vou abrir outra aula para vocês. Aí a gente vai ter um processo um pouquinho diferente. Eu vou abrir a aula, para vocês, a gente faz a reunião
A reunião vai durar meia hora Hum. para checar as mesmas coisas que eu estou checando, basicamente. E aí, o resto da aula, vocês fazem os procedimentos lá da aula da segunda. E aí, no final, a gente se encontra para uma live. Tá, uma dúvida aqui, professor. Referente às aulas, tem o exercício para fazer, né? Sim. Aí, como a gente sempre faz em grupo, no caso, por exemplo, só o representante pode colocar lá, né, os nomes do pessoal do grupo, ou você já tem essa informação? Não, assim, eu sugiro que qualquer pessoa publique, mas que uma pessoa só do grupo, se for o grupo todo, publique e coloque o nome das pessoas do grupo. Tá. Ok. Porque às vezes você vai fazer em trio, não vai fazer no grupo inteiro. Às vezes, quero fazer só com fulano, com ciclano. Aí não tem problema. Ah, entendi. Então tá bom então. Eu vou colocar essa dúvida que a gente tá. Tá, Então tá bom então, professor. Só isso então. tudo bem, gente. Então, de qualquer Professor, forma, diga. só uma dúvida que agora surgiu sobre o seminário. O seminário vai permanecer o slide narrado ou vai fazer Eu acho que é online? melhor a gente fazer online. O que vocês acham? Mas É online bom só com o grupo ou com Não, a turma inteira. com a turma inteira? Tá bom. Uhum. Eu acho melhor. Eu acho que fica mais divertido e mais gente participa. Tá bom, Tá, porque teria Eu que vou colocar, avisar. atualizar, vou passar pro pessoal. Pode deixar, eu vou avisar para todo mundo. Eu vou ter reunião com todos. Tá? Entendi. Ok. Então tá bom, Então gente. tá, Qualquer então. coisa, entre em contato. Eu vou. Tá bom então. Essa reunião eu vou gravar e eu vou colocar para vocês. No primeiro quadrinho lá no portal, tem o link do canal do YouTube que eu tô botando nossos vídeos. Tá? Tá ok. É só para vocês Tá verem lá. ok. Até a próxima, gente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.